A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio. Hoje a nossa leitura diária está em Malaquias, no seu capítulo 2 e no seu versículo de número 15, que diz assim: Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, o título da nossa leitura bíblica diária é o aspecto moral do divórcio. Então, mediante aquilo que nós vamos ler aqui, o primeiro tópico, fica bem claro que na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é o casamento monogâmico e vitalício. Aqui no contexto de Malaquias, os homens de Israel, eles estavam abandonando as suas esposas mais velhas, vamos dizer assim, e trocando elas por mulheres mais novas e pagãs. Então, foi nesse contexto aqui que o profeta Malaquias foi bem claro, foi boca de Deus naquele tempo que diz: Deus abomina, Deus odeia o divórcio nessas condições. Agora, é claro que existem outras condições e nós vamos entender. Então, tópico 1, o divórcio no contexto bíblico. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto, em outros parece até uma permissão. O texto aqui em evidência, meus amados irmãos, é o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 ao 4. Depois vocês conferem lá. Que fala que quando um homem se casasse com uma mulher e encontrasse nela alguma coisa feia. Essa coisa feia aí, no texto não explica exatamente o que era. O fato é que certamente não era adultério, porque se a gente olhar lá em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 22, o adultério ele era punido com pena de morte, tá? Então o adultério não era. Então, dentro desse texto aí de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, existem algumas linhas de interpretações, umas mais liberais, outras menos liberais. Chegava-se a dizer, por exemplo, teve comentários, por exemplo, de dizer que essa coisa feia, por exemplo, se a mulher não tivesse dotes domésticos, como, por exemplo, saber cozinhar e etc. Mas o fato é que, quando você olha para Deuteronômio capítulo 24, a gente vê o próprio Deus estabelecendo essa lei. A lei é de Moisés. Não, porque a lei, o mediador foi Moisés, mas quem ratificou a lei foi o próprio Deus. Tá? Nós precisamos entender isso. O legislador é Deus. E por que foi colocada essa cláusula que uma mulher poderia se casar novamente, tendo em vista que Deus estabeleceu o casamento como monogâmico e vitalício? Fica claro de entender isso. Jesus vai explicar isso lá em Mateus 19. Por isso, amados, que a leitura bíblica ela é progressiva, a revelação bíblica ela é progressiva. Lá em Mateus 19, os fariseus chegam a questionar Jesus. Nós já mencionamos este texto aqui, tá? Que inclusive é o texto que está na leitura bíblica em classe. Quando os fariseus falam, né? Por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 7. Aí Jesus responde: por causa da dureza de vosso coração, tá? Aí Jesus ainda fala, mas no princípio não foi assim. Portanto, amados, nós temos que estar focados, nós temos que estar engajados nos princípios de Deus. E o princípio de Deus é: deixará o homem pai e mãe, unirá-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Este é o princípio, tá? O casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tá? Esse é o princípio de Deus. Agora, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, que é o texto que nós estamos falando bastante dele aqui, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Acabamos de citar. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. O motivo que Jesus dá para um divórcio relações sexuais fora do casamento. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação nesse texto, ou seja, o divórcio, é que um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o grego moixalmai, que significa adulterar. No texto de Mateus, né,
Portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu um adultério. Ou que se desprende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio é feito por razões e outras que são um adultério que não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Então, ali, quando os fariseus perguntam assim, deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Quando os fariseus falam assim, então o homem pode repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus diz não, não. Portanto, aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa das relações sexuais ilícitas, tá? Então é isso aí. O texto é bem claro, depois os irmãos examinem bem o texto de Mateus 19 para compreender. Nas cartas paulinas, né? Dizendo isso, de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento, contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outro, também comete adultério. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo e o fim do primeiro casamento foi adultério. Então foi o próprio Jesus que falou que o que pode ocasionar a dissolução de um casamento é as relações sexuais ilícitas, tá? No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para toda a vida. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre os cristãos, entre casamentos mistos. Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, no caso de crentes, Paulo diz que se o casal vem a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonar a esposa, não estaria ela sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge crente foi abandonado, está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido também pela nossa declaração de fé, contudo somente no caso do abandono a partir do cônjuge não crente. Então, lê lá 1 Coríntios capítulo de número 7, Paulo vai falar isso. Se algum marido tem a mulher descrente e ela aceita viver com ele, não deixe, e vice-versa também. Porém, se o descrente o abandonar, então nesse caso nem o irmão nem a irmã é chamado à servidão e sim para a liberdade. Então a interpretação aí, tanto do texto como também das nossas declarações, é quando há abandono por parte do que não é crente, tem que entender isso, por parte do que não é crente, então pode se constituir novas núpcias, um novo casamento, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família e amanhã estaremos de volta para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe.